Na primeira vez que conhecemos o Almirante Fujitora, Luffy pergunta quem diabos era aquele homem, e Fujitora responde que pro bem deles dois, seria melhor se ele não respondesse aquela pergunta. Ainda durante o arco de Dressrosa, descobrimos que aquele velho cego era ninguém menos que um dos almirantes da marinha. Então, parecia que todo o mistério por trás do personagem havia se encerrado. Mas isso era o que o Oda queria que a gente pensasse e enganou a gente por todos esses anos. Eu vou te provar nesse vídeo que essa fala não se tratava apenas da sua identidade como um almirante, mas sim como um membro oculto do clã Shimotsuki e um parente direto de ninguém menos que Roronoa Zoro. Galera, como o lançamento do capítulo do mangá essa semana tá uma loucura, a gente não sabe que dia que ele pode sair, ele literalmente pode sair a qualquer momento, mesmo que os spoilers já tenham começado a vazar ontem à noite, mas ainda assim eu decidi aproveitar essa oportunidade para trazer essa teoria aqui pro canal de um inscrito que me marcou lá no Twitter e que obviamente, né, eu vou deixar os créditos na descrição para quem quiser conferir a teoria original, beleza? Eu tenho certeza, galera, pra quem... já vai começar a viajar de novo. Meu amigo, você vai duvidar de mim? Eu não acredito que vocês estão duvidando da grandeza do Mestre Bruno. Tô zoando, galera. Eu realmente, quando li essa teoria, eu fiquei, cara, porra, vale muito a pena trazer pro canal uma teoria como essa, porque realmente foi muito convincente e eu tenho certeza que quem ficar até o final também vai se sentir convencido, beleza? Mas não antes, obviamente, de você chegar tocando os tambores da libertação no like aí embaixo, e caso você não seja inscrito, pode ficar até o final. Assiste até o final do vídeo, depois se você curtir, você se inscreve, que eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Vamos lá então, galera, começar a brincadeira. Quando a gente repara no visual do Fujitora com esse kimono, essa espada e esse visual completo de samurai, eu sempre me peguei imaginando que quando a gente chegasse no arco do país de Wano, a gente teria finalmente uma grande revelação do seu passado, quem sabe com uma participação direta dele no arco, jogando o meteoro em cima dos dinossauros. Tem até fanart disso, né? Seria bom demais, afinal os meteoros meio que extinguiram os dinossauros, enfim, daria pra fazer essa piada. Infelizmente, a gente não teve nenhuma revelação direta, mas o Oda, ele deixou vários e vários ganchos para que a gente venha a ver uma movimentação no país de Wano ainda durante essa saga final, que a gente volte a presenciar certos eventos ainda no país de Wano, principalmente o despertar da arma ancestral Pluton, que eu acredito que vai acontecer através da Big Mom conseguindo sobreviver à sua queda no magma e transformando o navio de guerra num home, e ela possa controlar essa arma ancestral. Mas isso eu já falei em outros vídeos aqui do canal, né? Eu só queria reforçar a cravada aqui, porque essa, meu amigo, puta merda, vocês podem ter certeza que também vai ser outra ali, ó, porra! Cravada completa. O fato que interessa pra gente nesse vídeo é que, com o país de Wano ainda tendo uma participação relevante durante essa saga final, ainda existe espaço para a revelação da linhagem do Fujitora ser a mesma do Zoro e esses plots serem trazidos à tona de uma única vez. Fujitora aparece pela primeira vez no começo do arco de Dressrosa, num contexto onde ele participa de um jogo de apostas. E de apostas sabem que eu entendo bem. Esse começo já evidencia pra gente de onde o Oda se inspirou para a criação do personagem, que foi baseado num outro personagem da vida real chamado Zatoichi, um samurai cego com um design extremamente parecido com o do Fujitora, que também aparece num contexto de jogo de apostas no seu filme. Essa curiosidade da inspiração do personagem muita gente já conhece, mas o que pouca gente percebeu é que essa introdução do Fujitora participando de um jogo de apostas se conecta diretamente com o clã Shimotsuki que o Zoro pertence. Essa é uma das maiores evidências que eu vou apresentar para vocês logo no começo do vídeo para acabar com a graça de qualquer herege que esteja agora duvidando. Quando tivemos a revelação dos nomes da família do Zoro em SBS, o que foi uma piada do Oda, né? Revelar um troço importante desse assim, convenhamos, numa mera SBS, como uma mera curiosidade extra, né? Mas uma coisa que chamou a atenção da gente com essa revelação foi justamente a escolha dos nomes dessa família, sendo um mais engraçado que o outro pra gente, né? Mas enquanto a gente ri achando graça dos nomes, o Oda usa isso como uma cortina de fumaça pro real significado desses nomes, porque todos eles fazem referência a jogos de dados. Pin Zoro, o avô do Zoro, faz referência a Double, em que lançando 2 ou mais dados, ambos exibem o mesmo número.
Furiko, a avó do Zoro, faz referência à pessoa que joga os dados. Arashi, o pai do Zoro, faz referência a number match, em que você combina pares de números. E Tera, a mãe de Zoro, que seria um tipo de cobrança cobrada pelas empresas de jogo de azar. Enfim, então pelo Fujitora ter sido introduzido numa mesa de jogos de azar, ele se encaixa muito bem na possibilidade dele ser alguém que também compõe essa família. Mas relaxa, galera, que ainda tem muito mais. Tempos atrás, conhecemos o chefe da unidade criminal da Marinha, Tensei, também conhecido como Kurouma. Esse personagem é interessante porque ele segue o mesmo padrão de alcunha, contendo a união de um animal e uma cor, assim como os almirantes, sendo o seu nome traduzido como cavalo preto. Isso significa que ele seja um almirante? Claro que não, porque também temos os vice-almirantes Chaton e Momosage, traduzidos como porco marrom e coelho rosa, que disputaram pelas vagas de almirantes durante o time skip e por mais que não tenham conseguido, ainda assim receberam essas alcunhas, provavelmente pelo nível de força deles. Só que no caso do Kurouma, a gente nem sequer tem a confirmação dele ser um vice-almirante assim como esses dois, mas só por ele ter, né, uma alcunha como essa, isso já coloca ele num papel de relevância bem acima da maioria dos marinheiros e até dos outros vice-almirantes. De qualquer forma, somos introduzidos a ele no capítulo 1054 do mangá, onde ele está liderando a investigação que conecta os acontecimentos do Reverie. E essa teoria afirma que essa investigação vai levar o Kurouma a descobrir a verdadeira identidade do Fujitora. A investigação de Kurouma é encontrar a relação entre os seguintes incidentes: a morte do Rei Cobra, o antigo rei de Alabasta, o desaparecimento da princesa Vivi e a incursão do exército revolucionário na Terra Sagrada de Marijoa. A solução mais plausível para esse mistério parece óbvio, com a resposta sendo o Sabo. Pelo menos isso é o que a gente e o mundo fomos levados a acreditar. Mas o Oda ele conseguiu enganar a gente com a sua genialidade, porque quando a gente para analisar, o Sabo ele não teve nada a ver com a Vivi conseguindo escapar da CP0. O responsável por isso foi o antigo rei de Drum, chamado Wapol. Já o personagem que realmente teve um envolvimento em todos esses três incidentes foi o almirante Fujitora. Primeiro, Fujitora se envolveu diretamente na investida do exército revolucionário, tendo enfrentado eles frente a frente, obviamente, né? Enfrentado já deduz isso, e ainda ajudou eles a libertarem os escravos. Fujitora também teve um envolvimento nos acontecimentos que resultaram na morte do Rei Cobra, mesmo que indiretamente. O Fujitora foi quem abordou o Rei Cobra e o Rei Riku com a petição para a abolição dos Chichibukais, e isso fez com que o Cobra se sentisse confiante o suficiente para confrontar os Gorosei diretamente, o que infelizmente resultou na sua morte. Mas e quanto ao desaparecimento da Vivi? A gente não viu o Fujitora ter qualquer envolvimento com isso de forma explícita, mas vale lembrar que após o seu desaparecimento, ninguém era capaz de encontrar a Vivi, e sabemos que o Fujitora tem uma observação capaz de cobrir uma ilha inteira, mesmo que a sua visualização não seja tão clara por conta da sua cegueira, mas ainda assim ele poderia ter feito, né, um esforço para tentar encontrar a Vivi, e mesmo assim não parece que ele fez qualquer coisa. Então será que o Fujitora fez vista grossa e fingiu que não viu nada? Não viu nada. Enfim. Outro detalhe curioso é que no capítulo em que a Vivi parte de Alabasta para o Reverie, o Igaran fica preocupado com a Vivi e diz a seguinte frase, abre aspas: "E se um pássaro gigante aparecer e te levar para longe? E se um atirador estiver com a sua mira apontada para você? E se um meteoro cair na sua cabeça?" O pássaro gigante, no caso, faria referência ao Morgans, com quem o Apple queria se encontrar depois de ter resgatado a Vivi. Já o meteoro poderia ser uma referência ao próprio Fujitora. Será que eles ainda também vão acabar se encontrando? Então, galera, o Fujitora ele poderia estar envolvido com esses três incidentes, mas como isso leva a gente a descobrir a sua verdadeira identidade? Eu acredito que a chave para essa resposta esteja nessa página, na qual as pessoas aparecem enaltecendo o Sabo, onde numa das bandeiras localizadas no canto esquerdo da imagem se encontra um símbolo idêntico
idêntico ao do clã Shimotsuki. E aqui a gente volta pro começo do vídeo, onde o Fujitora parece ter uma relação direta com esse clã por causa do lance da temática de jogos de azar. Mas se o Fujitora é um membro do clã Shimotsuki, então como ele poderia se encaixar na árvore genealógica da família? Vamos falar sobre isso que vai ser engraçado. Sabemos que o Fujitora tem atualmente 54 anos de idade e o Kozaburo deixou o país de Wano 50 anos atrás. Então o Fujitora, que tinha 4 anos na época em que o Kozaburo saiu do país de Wano, poderia muito bem, quem sabe, ser filho dele, né? E teria saído junto de Wano junto do seu pai. Mas galera, independente de quem ele seja filho, o mais provável é que, de qualquer forma, o Fujitora nunca tenha se estabelecido na Vila Shimotsuki. Isso porque sabemos também, através da SBS do volume 106, que apenas 10 das 25 pessoas que navegaram com o Kozaburo decidiram permanecer e fundar a Vila Shimotsuki. Ou seja, as outras 15 pessoas do grupo decidiram seguir para outro lugar, e uma dessas pessoas pode muito bem ter sido o jovem Fujitora da época. Mas mesmo que o Fujitora ele seja um membro do clã Shimotsuki, qual seria a importância disso para a história? Essa revelação, galera, seria importante porque sabemos que o clã Shimotsuki é um aliado do exército revolucionário, e descobrimos isso pela primeira vez num flashback no capítulo 589, quando o navio do Dragon atraca muito próximo à Vila Shimotsuki, e podemos ver um Zoro treinando ainda criança naquela cena, enquanto os revolucionários se reabasteciam na vila. E mais recentemente, tivemos uma confirmação ainda maior com a bandeira do clã Shimotsuki estampada no protesto a favor do Sabo. E unindo todos esses pontos, eu acredito que as investigações de Kurouma vão levar a Marinha a estudar ainda mais a fundo o exército revolucionário, a sua relação com esse clã de samurais, até finalmente descobrir a verdadeira identidade de Fujitora, seu verdadeiro nome, Issho Shimotsuki. Então galera, olha só a ironia quando a gente para pra pensar em tudo isso. Primeiro, a gente pensava na possibilidade, né, tipo, a galera viajava imaginando que o Ryokugyu, com essa temática e coloração esverdeada, pudesse ser, quem sabe, o pai do Zoro. Depois a gente viu lá o Ushimaru aparecendo, né, no arco, no flashback do arco de Wano, também sendo uma outra possibilidade, uma cara cagada e cuspida igual a do Zoro, que poderia ser também um candidato a seu pai. Mas depois a gente viu em SBS que, na verdade, o pai do Zoro seria uma outra pessoa que não havia aparecido ainda. Mas de qualquer forma, quando a gente para pra pensar no Ryokugyu como um possível pai do Zoro, né, um parente direto do Zoro, a gente sempre esteve olhando para o almirante errado, quando quem a gente deveria estar prestando atenção era no próprio Fujitora. Claro, pode ser que o parentesco deles não seja tão linear, né? Não seja ali exatamente um parente direto, mas que o Fujitora ele possa fazer parte do clã Shimotsuki, mesmo numa linhagem ali um pouquinho diferente ali, que não encaixa exatamente próxima à do Zoro, mas ainda assim, galera, porra, seria extremamente interessante e encaixaria muitos pontos. Agora a pergunta que eu vou deixar em aberto é: quando exatamente o Fujitora ele causou as suas próprias cicatrizes? Será que foi quando ele ainda era criança e teoricamente vivia no país de Wano? Será que foi depois que ele embarcou para sair do país de Wano e no meio da confusão antes da fundação da Vila Shimotsuki ele teria feito essas cicatrizes? Ou será que foi num evento posterior a isso, quando ele decidiu, sei lá, partir na sua própria jornada depois de já conhecer as podridões do mundo? Enfim, essa é uma pergunta que eu quis propositalmente deixar em aberto para vocês refletirem e, quem sabe, deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E aí, convenceu? Agora sim você pode se inscrever aí embaixo e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo. Agora eu queria recomendar a vocês o último vídeo de One Piece postado aqui no canal para quem não assistiu ainda, sobre o retorno do Deus Enel, que parece estar cada vez mais próximo, e você pode assistir clicando no vídeo que vai aparecer desse lado da tela aqui, ou você pode assistir esse outro vídeo de One Piece sobre e se o Luffy, na sua forma do Gear 5, estivesse na Guerra de Marineford, que ó, tenho certeza que você vai curtir também. Galera, até a próxima, tchau!